Olá, pessoal! Graça e paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor Davi Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, Caieiras, São Paulo. E eu peço que você fique até o final do vídeo, que no final eu vou apresentar o endereço da nossa igreja e te fazer um convite muito especial para você nos conhecer aqui e fazer uma visita para nós. Será uma alegria receber você. Fica até o final. Bom, nós estamos hoje no terceiro vídeo, falando sobre liderança compartilhada e eficaz, tá? E já tem 2 vídeos anteriores, espero que você tenha assistido os vídeos anteriores, que são muito importantes, né? E esse certamente também será muito interessante para a gente, para todos nós, tá? Espero que através desse vídeo eu venha cooperar com você de alguma forma. Peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, compartilha com alguém, isso é muito importante, você dá um like aí, tá? Ajuda muito a gente. Compartilhar também, falar, olha, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ajuda também, tá bom? E eu espero que você ajude o nosso canal a ser divulgado, tá? É tudo muito simples, mas feito com muito carinho e dedicação aqui pra galera aí, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, o terceiro vídeo. O primeiro vídeo, nós falamos dos tipos de governo de igreja, episcopal, congregacional, presbiteriano, né? Existem outros, mas a gente apresentou esses 3. No segundo vídeo, nós falamos da liderança compartilhada, né? Como que deve ser essa liderança compartilhada, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre a liderança compartilhada eficaz que serve, servidora, né? Irmãos e irmãs, um bom líder é aquele que sabe servir mesmo. Jesus disse, o maior entre vocês, né, será o menor de todos, será o servo de todos. Eu estou pondo a referência aí para você ver. Tá? Isso está na Bíblia. Jesus disse, olha, o maior entre vocês será o menor de vocês, o que mais serve, o que mais trabalha pelos outros. O reconhecimento de uma liderança boa, irmãos, é aquela liderança que verdadeiramente não está preocupada com título ou posição, mas em servir. Tá? E servir, queridos, é diferente de mandar, é diferente de manipular, né? É diferente de controlar, tá? Liderança não é controle, liderança não é manipulação, liderança não é posição, não é poder, liderança é serviço. E os bons líderes, eles são reconhecidos como bom líder pela influência que eles têm sobre os demais. Ou seja, eles fazem a obra, eles agem de uma maneira que faz toda a diferença, respeitando, inclusive os vídeos anteriores, respeitando as lideranças instituídas, respeitando a hierarquia, mas naquilo que foi dado para ele fazer, naquilo que é da competência dele, no seu departamento, ele lidera com excelência, ele faz o seu melhor, influenciando os demais para convergir no todo, né, para a glória de Deus. Esse líder é reconhecido pelo seu trabalho, tá? E a sua influência, queridos, ela é boa, tá? Então, John Maxwell disse que o liderar é influenciar pessoas, né? Aí a frase, né, influenciar pessoas. John Maxwell, um dos maiores líderes aí da atualidade, né, ou pelo menos que ensina sobre liderança, um nome forte aí, ele tem passado isso para muita gente. O tempo inteiro nós estamos influenciando alguém. Você foi chamado para ser líder lá na sua casa também. O marido, quando trata bem a esposa, está ensinando aos seus filhos como eles deverão tratar suas esposas no futuro. Se trata bem, ele está dando exemplo de como deve ser o tratamento de um marido para com a sua mulher. Ele pode influenciar negativamente também. Se trata mal, né? Os filhos podem aprender com o pai ter aquele tipo de comportamento futuro. A gente está sempre influenciando, galera. A esposa também pode estar ensinando a sua filha a como respeitar o marido quando ela faz isso com o esposo. Tá entendendo? Outra coisa, a gente pode influenciar os nossos filhos não só em relação ao relacionamento conjugal deles, mas quando a gente é trabalhador, os filhos aprendem com o pai o valor do trabalho, não é verdade? Quando a gente frequenta a igreja, os nossos filhos estão aprendendo com a gente a importância de estar indo a uma igreja para somar, né, coletivamente com o corpo de Cristo, certo? Outra coisa, a gente escuta muita história, né, no meio dos pastores,
E a gente está sempre liderando, seja de forma positiva ou de forma negativa. Lembre-se que liderar é influenciar, ok? E aí, uma história que roda muito por aí, histórias que rolam no meio dos pastores, nas conversas pastorais, é quando, sem perceber, o pai e a mãe estão liderando o seu filho para detestar hierarquia, para detestar ministérios, para detestar pastores, né, para ser insubmissos e torná-los futuros desigrejados. O marido sempre chegava em casa conversando com a esposa, horrível a pregação. Esse pastor, eu tô cansado desse pastor. Olha, o músico é horrível. Olha, aquela irmã canta, ela se acha. Olha isso. E os filhos iam só escutando, só escutando. Passou o tempo, os filhos não quiseram mais ir para a igreja, né? Passaram dos 18 anos, abandonaram. E o pai falou, que isso, rapaz? Deixar de ir para a igreja? Como assim? E o filho responde para o pai, o senhor me ensinou. Eu te ensinei? Eu fui lá a vida inteira. Aí o filho disse, não, o senhor me ensinou que o pior lugar para estar é uma igreja. O senhor chegava em casa reclamando, falava mal do pastor, do líder de louvor, reclamava do som da igreja, reclamava do posicionamento dos irmãos. O senhor sempre falou mal, o senhor detonava a igreja. E eu sempre fui lá percebendo que o senhor ia, mas aquilo nunca te fez bem. Por que eu vou estar num lugar que não me faz bem? E aí o menino se tornou um desigrejado, porque o pai o liderou nesse caminho. Então, queridos, assim, cuidado com você não fritar os irmãos da igreja, sejam eles líderes ou não, para você não mostrar para os seus filhos que é o ambiente mais desagradável do mundo. Lógico que a igreja tem pessoas fáceis, pessoas difíceis. A igreja, ela é formada de pessoas imperfeitas, mas nós temos que olhar com o olhar de Cristo e influenciar nossos filhos a amar o próximo e a amar como Deus ama o pecador, tá bom? A igreja é maravilhosa, ela é boa, porque ali tem pecadores que foram encontrados por Jesus, inclusive nós mesmos. Influencie sua família para ver o lado bom das coisas. Maridos, ensinem seus filhos a serem bons futuros maridos. Esposas, influencie suas filhas a serem futuras boas esposas, né? Dando exemplos, sendo uma liderança servidora na tua casa que influencia para o bem, tá? Para o bem, a superar dificuldades, a perdoar, a amar. E faça o mesmo em relação à igreja. Olhe com olhos positivos e olhe e mostre e faça seus filhos ver o porquê vale a pena servir a Deus numa igreja, com os irmãos. Você está influenciando alguém, sempre. Não esqueça disso. Isso que eu estou falando não é apenas, queridos, para a igreja. Isso serve também lá na sua empresa, serve no seu trabalho. Seja um bom trabalhador, tá? Você será destacado pelo seu trabalho. Como é que alguém chega lá na empresa num cargo de chefe? Como é que alguém chega? A pessoa lá na empresa chega no cargo de chefe quando ele dá o melhor de si. Ele trabalha, ele se esforça, é dedicado, né? É uma pessoa que não é de confusão no setor, não é um cara que fica puxando o tapete dos outros. Quer dizer, tem alguns que sobem dessa forma, né? De forma, como que eu posso falar? Desleal, né? Puxando o tapete dos outros. Mas só que quando chega lá em cima, queridos, né? Tem a lei do retorno, alguém puxa o tapete dele também, né? Ou quando chega lá em cima, ele só sabe mandar. Ele não sabe trabalhar, ele não sabe servir. Então, quando tiver um problema no departamento, ele será chamado para resolver, mas não saberá resolver. Por quê? Porque ele é uma pessoa que subiu lá, né, na base da crítica dos outros, criticando os outros, detonando os outros, de forma desleal. Ele é assim que chegou lá, né, tomando para si glórias que não eram, né, e no fundo, quando chegou, no fundo, né, não estava preparado para estar naquela posição. Quando chegou lá naquela posição, todos vão perceber que ele é um péssimo líder, porque ele não sabe fazer nada, ele não serve, né? E aí as pessoas vão perceber, caramba, o outro líder era melhor, servia mais, trabalhava mais, se dedicava mais. Por quê? Porque é uma falsa liderança. Então a liderança verdadeira, seja na esfera gerencial, seja na visão bíblica, tá? É uma liderança que sabe servir, beleza? O espírito pronto a servir, a se dedicar, é fundamental. Eu acompanho aquele Jesus Cop, né, do pastor Douglas, né, e ele tem o pai dele, que é o pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério aí já de longa data. Eu gosto muito de uma fala do Josué Gonçalves, que diz que a liderança que não serve, não serve, né? E eu queria te mostrar esse vídeo. Veja esse trechinho do que esse pastor fala. O que você tem que
olhar para aqueles que são futuros potenciais líderes é na influência que eles exercem. Porque liderar é influenciar. E toda pessoa que tem essa chamada para a liderança, ela influencia. Por exemplo, Pedro. Pedro disse um dia, vou pescar. O que os caras disseram? Vou com você. Então ele era um influente. Então, todo líder, ele influencia, porque liderança é influência. Segundo, casado com a influência, essa pessoa tem que ter caráter. Porque influência sem caráter pode ser um satanás, pode ser um diabo. Veja que quando ele foi expulso do céu, ele influenciou 1/3 dos anjos a ir com ele. É um perigo, então, quando você erra, escolhendo, chamando apenas pela influência e não veja o caráter. Há uma frase no mundo corporativo: contrate caráter e treine habilidades. Porque habilidades podem ser treinadas, caráter é mais complicado. Então, influência, caráter são coisas que andam juntas, inseparáveis. Observe então que influenciar pode ser tanto para destruir como para construir. Influenciar pode ser tanto para dividir como para unir. Influenciar pode ser tanto para algo bom como para algo ruim. E é por isso que eu digo que a igreja precisa de líderes que tenham a visão para trabalhar alinhado, como no vídeo passado. E isso tem a ver com caráter, queridos, tá? Quando cada um olha para si, sabe dos seus limites e entende o propósito, a visão que aquela igreja tem, que o pastor presidente está passando e trabalha influenciando o seu grupo que ele lidera, o grupo que ele lidera, para somar com o pastor presidente, a fim de que a igreja fale a mesma língua, tenha a mesma visão e vá para o mesmo lugar. Porque senão a igreja começa a ter divisões, porque a liderança que não une, ela divide. Então a igreja precisa de líderes com caráter, que usam sua liderança, ou seja, sua influência, para somar com o todo. Beleza? Continua vendo. E um dos exemplos disso são aqueles que sabem servir. Ele precisa de mim, então estou aqui. Sou servo de todos. Continua vendo aí. Quem não serve para liderar. Quem não serve, não serve. Então escute, por favor. Não coloque entre aqueles que estão sendo treinados como futuros potenciais líderes alguém que não gosta de servir. E servir lavando o banheiro, servir limpando a igreja, servir aonde for necessário. Esse dará um bom líder. Vocês viram aí? Que interessante. Então, o aspecto principal da liderança é servir, queridos, tá? É servir. E aí, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que quando a gente pega a história de líderes, tá cheio de líderes na Bíblia, tanto Antigo como Novo Testamento, né? E aí a gente pega, por exemplo, o rei Davi. Vamos colocar o Davi aqui, né? Porque na história de Davi tem muitos princípios importantes para nossas vidas, principalmente no que diz respeito à maturidade para assumir um papel de liderança. A gente tem que amadurecer, passar por várias etapas para aprender, tá? Não é ir direto lá para a liderança. A gente primeiro tem que ser forjado, a gente tem que passar, ter um caminho traçado para chegar lá, não é verdade? Alguém vai falar, pô, pastor, você vai usar o texto do Antigo Testamento e tal? Ué, eu estou falando de princípios. Princípios são imutáveis, eles estão presentes no Antigo e no Novo Testamento. Tanto é verdade que quando você lê Êxodo 20, está lá no Antigo Testamento. Mas é lá que está a base, né, a base bíblica para a nossa vida. É onde a gente encontra o não matarás, não adulterarás, não trará falso testemunho com o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu irmão, do teu próximo, nem a mulher dele, nem as coisas dele, nem o que ele tem. Onde está isso? Está em Êxodo 20. Quer dizer, então, que eu vou pegar
e vou jogar fora porque está lá em Êxodo. Não, queridos, nós protestantes cremos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Claro, a gente sabe respeitar o contexto da época, a cultura, sabemos fazer uma leitura do Antigo Testamento a partir da luz do Novo Testamento. O Novo Testamento joga luz, né, ao Antigo Testamento, para que a gente possa, então, saber cada época na sua época, cada ação de Deus no seu tempo, mas tem os princípios, e os princípios são imutáveis. Por isso que não matarás, estava lá em Êxodo, e continua sendo algo real para o Novo Testamento, né? Que também afirma que a gente não deve matar, né? Não roubar, que estava lá no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo vai afirmar no Novo Testamento, que não é para roubar, e etc. Tá? Não adulterarás, não trarás falso testemunho, está lá no Êxodo, mas está no Novo Testamento. São princípios e valores que não mudam. Da mesma forma, nós aprendemos com o rei Davi, e que antes de ser rei era só o Davi, o menino Davi, nós aprendemos ali muitas coisas que são princípios, são valores para as nossas vidas. Veja bem, antes de se tornar general de guerra, o Davi era só um pastor de ovelhas que cuidava lá das ovelhas do seu pai, né, da casa do seu pai, ficava no campo, né, gostava de tocar harpa, e o que acontece? Um dia Deus escolhe ele, porque Saul estava errando demais, Deus cansou de falar com Saul e Saul ser um insubmisso, né, não cumprir aquilo que Deus falava por intermédio do profeta Samuel. Samuel falava para Saul fazer uma coisa, ele fazia outra, né, insubmisso. E aí o que aconteceu? Deus rejeitou Saul e falou, eu vou ungir outro, e escolheu Davi, tá? Davi que ainda era muito jovem, né? Era um adolescente, né? E aí o que acontece, queridos? Quando ele foi ungido, Deus veio sobre a vida dele, o Espírito Santo veio sobre a vida dele, só que não era tempo ainda, ele tinha a promessa, mas ele ainda não era tempo de receber a promessa. Isso se daria muito tempo depois, lá na frente, na sua história. Mas então era tempo de ele viver o quê? De ele viver as etapas da vida que Deus iria preparar. Qual que foi a primeira oportunidade que Davi teve para mostrar o seu valor? Lógico, sendo usado por Deus, como instrumento de Deus. Porque o ministério, queridos, nunca vai ser um projeto pessoal. Lá na empresa pode ser, tá? Por isso que a igreja ela não é exatamente um processo gerencial. Porque no processo gerencial, por mais que você trabalhe para a empresa, você está se realizando pessoalmente falando, né? É uma realização pessoal. A igreja não. O projeto de ministério não é um projeto pessoal, mas é uma vocação para servir o reino, que é bem diferente, tá? Então, nesse ponto, é divergente das questões empresariais. Pode ser que a maneira de você ser um líder eficiente seja muito parecido, né? Mas na sua essência é diferente, porque na empresa você busca um projeto pessoal, uma realização pessoal. A igreja não é lugar de realização pessoal. A igreja é lugar de servir o próximo e servir o reino de Deus para a glória de Deus, que é bem diferente, tá? Mas veja, Davi, ele teve uma oportunidade de ser instrumento de Deus, né? Mas quando isso aconteceu? Quando houve a oportunidade de ele matar o gigante Golias. O povo de Israel estava todo amedrontado, o Saul, que era o rei, estava acovardado, o povo estava sendo afrontado, e Deus estava sendo afrontado através daquele gigante, estava afrontando o Deus de Israel, né? Humilhando o povo, fazendo chacota com o povo, né? O Davi, que é jovem, mas já tem a promessa, e ele sabe que tem a promessa, ele tem uma oportunidade de lutar com o gigante. E quando essa oportunidade se abre, ele aproveita. E havia uma promessa de que quem derrotasse o gigante, a família seria livre de impostos, né, o vencedor ganharia um prêmio, ainda poderia casar com a filha do rei. Olha que bom isso. O Davi, é interessante isso, ele está fazendo o quê? Levando comida para os seus irmãos que estão acampados junto com o exército de Israel, no arraial. O Davi, ele ouve a ordem do pai dele, vai levar comida para os seus irmãos. Nada mais que isso, os irmãos deles estão lá no acampamento, ali com o exército, se der guerra de exército contra exército, eles vão lutar contra os filisteus. Mas como havia um desafiante, que era o gigante, um desafiante, para decidir as coisas numa luta, um homem contra o outro, mas só que
os filisteus tinham gigante, Israel não tinha nenhum gigante, eles estavam se acovardando. E os dias iam passando, eles iam sendo humilhados, confrontados, o prazo acabando. O Davi, então, ele está levando pão, ele estava levando comida para os seus irmãos. Você percebe que a oportunidade apareceu no momento que Davi está servindo os irmãos? Irmãos, é assim que as oportunidades aparecem, é assim que Deus gera, ele gera as condições para a gente entrar no projeto dele, no projeto de Deus para nós. Quando nós estamos servindo. Vou repetir. Quando nós estamos servindo. O Davi, ele estava... Se ele tivesse falado para o pai dele, eu não vou não, pai. Meus irmãos são folgados. Eles estão lá, eu vou levar, eles nem ligam para mim, eu vou ficar aqui no campo, aqui, cuidando das ovelhas. O senhor manda outros aí. Tem outros irmãos também, manda outros levar lá. Eu vou ficar aqui, não vou não. Davi podia ter se recusado. Tipo, vou ficar levando comida para meus irmãos? Ficar lá, levando comidinha e tal, o papai mandou. Tipo, servindo, eu vou não, eu vou ficar em casa. Ele podia ter feito isso, mas tinha um coração servidor, irmãos. Levo sim, pai, daí a comida, tem queijo, tem pão, o que mais tem aí? Vou levar lá para eles. Levava lá para eles comerem. Fazia aquele trajeto até lá o acampamento, levava comida para eles. Estava servindo. E foi numa dessas vezes que ele chega lá com a comida que aparece a grande oportunidade para ele derrubar o gigante. Tá entendendo? A oportunidade apareceu porque Davi estava servindo os seus irmãos. Se ele não tivesse ido, ele não teria tido a oportunidade aquele dia de vencer o gigante. Se ele não tivesse levado pão para eles, ele não teria visto isso, não estaria lá e não seria usado por Deus lá naquele dia. Então, queridos, esteja sempre servindo. Foi assim que ele mata o gigante, aí se torna conhecido, depois começa a trabalhar para o rei, aí vira general de guerra, os irmãos já sabem. Aí fica famoso, depois é perseguido pelo rei, mas Deus dá vitória e um dia ele é ungido rei de Israel. Tá? E Deus cumpre a promessa na vida dele no tempo certo, porque ele aprendeu a ser submisso, primeiro ao pai, depois ao rei, né? E também ser um homem que serve, tá bom? Por isso, uma boa liderança, ela é aquela que serve. Se você não aprender a servir, não passar pelas etapas de ser submisso, servo, de somar com o todo, dificilmente você alcançará uma liderança eficaz. E dificilmente você será visto, ou dificilmente aparecerá para você uma oportunidade, irmãos, de algo maior na tua vida, porque você não estava na posição de servo. Quem não está na posição de servo perde oportunidades que Deus preparou. Porque Deus forja primeiro o nosso caráter. Deus chama servos para ele usar. E é assim que é uma liderança eficaz. Que a sua liderança seja servidora e que a sua influência seja para servir. E assim todos possam ver em você alguém que faz a obra de Deus. Não para um projeto pessoal, mas para um todo. Para glorificar a Deus e somar com o seu reino. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe você. Vou dar o endereço da igreja agora. Até o próximo vídeo. Compartilha com alguém. Deus abençoe. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar.
Gloria